das pessoas nem sequer lembram dos seus sonhos ou não se esforçam para lembrar, não utiliza eles de uma maneira interessante para si. Porque o sonho, ele é o puro suco do nosso subconsciente. Imagina o poder que essa ferramenta tem nas mãos de quem sabe utilizá-la, né? Então, hoje a gente vai traçar uma linha de raciocínio aqui nesse vídeo para fazer você aí do outro lado começar a ter interesse nos seus sonhos e utilizar eles como uma ferramenta de manifestação, de divinação, de predição, né? Porque, afinal de contas, quem nunca sonhou com algo que passou um tempo ali e aconteceu? Por que isso acontece? Tem explicação científica? A gente não vai trazer muitas coisas científicas, eu vou indicar livros para quem quer se aprofundar. Aqui vai ser realmente o sonho enquanto ferramenta. Eu acho que se você quer aprofundar assim, na ciência por trás, na história, você pode ler os livros que eu vou indicar aqui para você. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui meu skincare rapidinho, tá? Enquanto a gente conversa a respeito disso. Gente, os sonhos, eles influenciam a nossa sociedade desde sempre, desde a antiguidade. Tinha templos na Grécia Antiga dedicados a encontrar o deus da medicina e pedir ajuda para ele. Então a pessoa entrava dentro de um processo espiritual onde ela era meio que induzida a sonhar e saía desse templo, dessa experiência, com uma visão, né, do que fazer, o que poderia ser feito. Ao longo da história, teve várias figuras políticas que sonharam com coisas que viriam a acontecer. Júlio César sonhou com a morte dele, a Cleópatra também teve vários sonhos na história dela. E aí veio, né, o advento da caça às bruxas. A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas sonhar como meio de conseguir respostas do universo se tornou uma coisa de bruxa, então não podia mais fazer, né? Até que veio Freud, nosso amado psicanalista, e começou novamente a estudar o que poderia causar e como é que acontece, né? Todo esse processo do sonho que é preditivo, do sonho que acontece, do sonho que a gente sonha e acontece. Por que isso acontece, né? De acordo com a explicação do Freud, mais posteriormente do Jung também. Para facilitar aqui para vocês, é basicamente como se o nosso cérebro tivesse um algoritmo próprio. Então ele vai fazer sempre uma análise, isso tudo no nosso subconsciente. Ele sempre vai estar fazendo uma análise das probabilidades do seu futuro. E ele vai calcular sozinho, assim, você não precisa exercer esforço para isso acontecer, o seu cérebro faz isso sozinho. E ele te mostra isso, é como se ele mostrasse isso nos sonhos, através dos arquétipos, muito estudado pelo Jung, né? Então, o que a gente pode fazer aqui na nossa realidade para tornar os sonhos uma ferramenta de manifestação, sabendo que os nossos sonhos são um espelho, né, do nosso subconsciente, um espelho da nossa alma. Gente, existem diversas aplicações, desde sonhos lúcidos até a prática que a galera tá fazendo hoje, que é shifting, né, que ao meu ver são sonhos lúcidos e o potencial de treinamento também dentro dos sonhos, sabe? Dentro desses sonhos lúcidos. A capacidade que você tem de fazer qualquer coisa, de imaginar qualquer coisa e começar a treinar a sua realidade desejada, que é exatamente o que shifters fazem, né? Eu não sou shifter, eu já testei uma vez, até tive uma experiência interessante, mas eu tenho pra mim que shifting é sonho lúcido. E assim, existe um processo de entrar no sonho lúcido que é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças, não é super difícil.
Basta você cultivar o hábito de anotar os seus sonhos diariamente. Então, você acordou, você anota, porque senão ao longo do dia você esquece. E sonho, existe até uma explicação científica para isso, mas eu não vou saber dizer para vocês exatamente. Mas a gente realmente esquece os nossos sonhos, então é muito importante que a gente anote eles assim que a gente acorda. E assim a gente vai ficando mais craque, entendeu? Vai ficando mais craque e vai conseguindo manipular mesmo o nosso sonho. E isso vai acontecendo naturalmente. Eu já consegui manipular alguns elementos do meu sonho. Eu não consegui manipular todo o contexto do sonho, mas alguns elementos eu consegui e eu fiquei com muito medo e depois nunca mais aconteceu. Mas a maneira como eu utilizo os sonhos dentro do meu processo de criação, de manifestação, é justamente sonhando com os meus sonhos. Então, os sonhos que eu tenho, assim, de vida, de vontades, das coisas em relação a conhecer lugares, fazer determinada atividade, fazer alguma coisa pra minha vida, assim. As coisas que eu sonho. Então, fica muito interessante, porque eu consigo sentir de fato, porque quando a gente tá dentro do sonho é a coisa mais maluca da face da Terra, mas a gente se sente lá dentro. A gente acorda com a sensação de que a gente estava em outro lugar. Então, quando eu acordo, depois de sonhar com os meus sonhos, eu acordo sentindo a possibilidade de realizar eles, porque eu já estive em algum lugar, eu já estive lá. De alguma forma, eu já estive lá. Então, eu sei como é a sensação de estar lá. Eu sei como é o meu sentimento em estar lá. E tudo que importa é o sentimento. Tudo que importa é o bem-estar em relação à sua manifestação, em relação à sua criação, em relação aos seus desejos, realizar os seus desejos. O que importa, de fato, é a maneira como você se sente em relação a isso. Se você se sente mal por não ter, ou por qualquer motivo que seja em relação a isso, você realmente só afasta isso de você. Então, se você se sente bem em relação àquilo, você consegue atrair isso de uma maneira mais fácil. E aí, quando você sonha, você cria na sua realidade, assim, essa possibilidade em algum lugar. Então, você pode se sentir bem, não tem por que você se sentir mal. Não é como se você não precisasse mais realizar porque você já sonhou com isso. Claro que não. Agora sim, você tem mais um motivo, na verdade, para realizar esse seu desejo. Porque você sonhou com isso. E você sonhou que você estava lá. E que aquilo estava acontecendo com você. E que foi maravilhoso. Então agora você tem mais um incentivo. Então, pra mim, na minha aplicação, eu gosto de fazer assim. Nossa, eu coloquei blush demais, pelo amor de Deus. Enfim, gente, é muito interessante a gente estudar mesmo os simbolismos pra gente compreender os nossos sonhos. Antes da gente conseguir, né, finalmente sonhar com os nossos sonhos ou fazer a aplicação que você quer fazer aí na sua vida, seja de sonho lúcido, como um esporte, ou sonhar com sonho, como eu passei aqui pra vocês, que é o que eu faço, ou, enfim, usa a sua criatividade. Mas é muito importante a gente começar a compreender os nossos sonhos antes de utilizar o sonho como ferramenta, porque o sonho, ele é, como eu disse, uma ferramenta preditiva e... Vou tirar o excesso desse blush. E ele pode te dar respostas valiosíssimas sobre você e sobre a sua vida. Tá entendendo? Então, tem muitos sonhos que você tem que são basicamente Deus tentando te dar pistas, tentando te falar alguma coisa. E aí você simplesmente ignora na parte onde você não vai tentar entender o significado daquilo. Na parte que você não se esforça, não anota. Não anota o sonho, como foi, o que aconteceu. E aí você se perde, você pede uma mensagem para Deus, você pede
uma resposta e você recebe no seu sonho e você ignora. Você só fica na sua cabeça assim, nossa, eu tive um sonho muito forte, um sonho assim muito louco, mas se aprofundar mesmo em todos os símbolos, isso você não faz. Então, assim, vamos começar a ver, a entender os símbolos como eles são, né? Por exemplo, um sonho clássico, né? Que a maioria das pessoas teve ou vai ter em algum momento da vida, sonhar com cobra. Cara, sonhar com cobra depende muito, né, de qual é a sua visão sobre a cobra. Se você gosta de cobra, se você acha que cobra representa renovação, representa renascimento, representa transformação, representa poder, então é isso que esse sonho vai significar para você. Agora, se na sua concepção a cobra significa inveja, fofoca, falsidade, então é isso que a cobra, o sonhar com cobra tá te falando, entendeu? E como é que você faz pra compreender os seus sonhos? Você vai na internet e procura o significado? Por exemplo, sonhei com um leão, mas leão pra mim não me diz nada, então eu vou lá no Google e pesquiso o que significa sonhar com leão. Você não pode fazer isso, na verdade, porque a única pessoa que pode interpretar os seus sonhos é você, no máximo o seu terapeuta. E o Jung, por exemplo, ele não indicava a interpretação dos sonhos nem mesmo pelos próprios terapeutas, e olha que ele era psiquiatra, tá? Então, ele dizia que os sonhos têm que ser interpretados única e exclusivamente pela pessoa que sonhou, porque eles sempre vão ser um emaranhado de memórias, de acontecimentos, de conceitos, de autoconceitos, que só você vai saber dizer. Só que a maioria das pessoas muitas vezes sente medo de se aprofundar nesses temas, nesses conceitos, nesses arquétipos. E aí acabam nunca lendo uma carta que Deus mandou para elas, porque inclusive existe essa citação no Talmud, que é o livro judaico, que um sonho não interpretado é como uma carta nunca lida. E claro que a gente tem muita coisa para fazer na nossa vida, né? Nós somos ocupadas, então a gente não tem como se dedicar a interpretar e conseguir analisar sistematicamente todos os nossos sonhos, mas tem sonhos que são esses sonhos mais fortes, com mais peso de significados, são esses sonhos que você precisa investigar, são esses sonhos que precisam de uma atenção maior sua. Não são todos os sonhos. Claro que a gente tem sonhos muito bizarros que realmente assim não tem por que gastar tempo. Meu brinco caiu. Não tem por que você gastar o seu tempo tentando interpretar aquilo, porque realmente é o seu cérebro tomando banho, é o seu cérebro jogando memórias fora, ele não sei, é alguma coisa. Mas não tem por que se dedicar a interpretar todos eles. Mas é interessante que você interprete aqueles que causam mais emoção em você. Então, um sonho, além de poder ser um ato criativo de manifestar, ensaiar o seu futuro, eles devem ser interpretados também. Aqueles que não são ensaio do futuro, aqueles que parecem mais uma nostalgia, uma coisa do passado ou uma coisa do futuro também, mas de repente um futuro que você não deseja. Tudo leva significado, você precisa investigar. Então, gente, é isso. Eu vou mostrar agora pra vocês os livros. Ai, não sei se eu gostei desse batom. Eu achei que ele era mais escuro. Eu nem passei iluminador, mas eu não vou passar não, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande também. Enfim,
O Oráculo da Noite é um livro brasileiro do Dr. Siddhartha Ribeiro. Ele é, se não me engano, o diretor, o vice-diretor do Instituto do Cérebro na USP, na Universidade de São Paulo. E ele é cientista, pesquisador, e ele escreveu esse livro, O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho. Aqui tem tudo, é um manual do seu subconsciente. Todo mundo deveria ler. E o segundo livro que eu indico, lógico, a Bíblia também do subconsciente, é O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Como vocês podem ver, eu não terminei de ler ele ainda, eu tô degustando ele, porque ele é realmente um livro, assim, de estudo, né? Não é um livro que você vai ler e ler o mais rápido possível para dar check, né, nele, na sua lista de livros. Ele é um livro de realmente análise, você lê. Então ele vai ser um livro de consulta, basicamente. Você vai ler e vai se deparando com elementos da sua mente que você nunca havia parado para pensar sobre eles. Então você vai começar a entender a aplicação dos conceitos dele na sua vida, e para toda essa dinâmica acontecer é necessário uma dedicação e um olhar assim mais sensível, mais atento. Então é um livro que se lê aos poucos mesmo, tá bom? Mas, gente, no mais é isso. Vamos sonhar bastante, transformar nossos sonhos em realidade por meio dos mecanismos que ele mesmo nos proporciona. Só agora que eu reparei que minha camisa tava com coisa de cabelo molhado. Passou o vídeo todo assim, mas enfim. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.